Aqui a justiça sempre é feita, sem mimimi. Prepare-se para o julgamento. Começa agora o Tribunal Superior dos Idiotas. Atenção, começaremos mais uma sessão do nosso tribunal. Estão aqui comigo nosso promotor de justiça, Fênix Dart. Objeção! Agora em português, Brasil. Nossa advogada de defesa, Stephanie Resolver. Boa noite, meus queridos amigos e vocês todos aí. Eu espero que vocês se divirtam. É isso, porque eu acho que o episódio vai ser, no mínimo, bem-humorado, né? Engraçado. E é isso que eu espero. E isso ficou uma merda. Mas tá bom. É porque eu tô sem criatividade. A gente não é pago pra ser criativo, então foda-se, né? A gente nem é pago. Só essa porra recebeu uma bagunça. Tá permitido. E eu, Léo, relator, chamo o nosso juiz, André. E eu sou a lei. Relator, traga o primeiro caso. Essa primeira história, ela vem acompanhada de... Batata frita? Ela vem acompanhada de comentários. Gostaria que vocês, por favor, escutassem tanto a história quanto os comentários e depois opinaremos. Vamos lá. Eu sou um cuzão por querer terminar um noivado devido a uma suposta superstição. Vamos lá. Eu, homem de 28 anos, ela, mulher de 32. Nós nos conhecemos há cerca de 6 anos, porém iniciamos um relacionamento amoroso somente há 3 anos. Noivamos com 1 ano e alguns meses. Tivemos um início de relacionamento um pouco conturbado por erros em ambas as partes, mas até então conseguimos ir conversando e ajustando isso. Sobre mim, particularmente não me considero uma pessoa religiosa. Não me entendam mal, não é que eu não acredite em Deus ou coisa parecida. Acredito sim em uma força superior, criadora do universo, mas não necessariamente na versão de Deus, do cristianismo ou de alguma outra religião. Ainda tenho muitas dúvidas e não sei no que isso interferiria no nosso mundo. Mas mesmo assim, tento respeitar todas as religiões e crenças. De fato, até invejo um pouco da capacidade de fé das pessoas em certos pensamentos e crenças. Contextualizado isso, minha atual noiva é praticante do espiritismo. Acompanhei ela em alguns ritos por respeito e um pouco de curiosidade também, mas não era exatamente a minha vibe, ele colocou vibe entre aspas. Até recentemente estava tudo correndo bem, pelo menos eu achava. Ela, a noiva dele, confessou que tinha se afastado mais da minha família. De fato, a frequência com que ela frequentava o meu núcleo familiar despencou, por conta de que minha avó e minha mãe estariam realizando trabalhos contra a saúde dela e por isso estaria adoecendo. Aos que não estão acostumados com a nomenclatura, leia trabalho como macumba. Tentei de início validar um pouco o sentimento com empatia, apesar do meu credo pessoal não estar alinhado com essas ideias. Porém, a situação se agravou poucos meses depois, quando o cachorro de estimação dela faleceu. No momento estávamos longe há uns 2 meses, pois estava realizando um curso em outro estado. E isso afetou muito ela, pois culpabilizava esses trabalhos, ele sempre botando trabalhos entre aspas, tá? Que refletiram no cachorro. Acabei por ceder à pressão e discutir com a minha mãe e minha avó para parar os tais trabalhos, mesmo não acreditando nessa história. Daí em diante, a situação escalonou até que a minha família, que a tratava super bem, sempre a convidava para eventos como aniversários, Páscoa, Natal, etc., passou a ser contra a presença dela e, consequentemente, ao relacionamento. Antes, já tentando prever as perguntas, minha mãe super apoiava o relacionamento. Ela foi a primeira pessoa com quem comentei e decidi pedi-la em noivado e ela encorajou. Sempre comprava e mandava algumas lembranças para ela. O ponto é que nunca vi indício de que ela fora maltratada de qualquer forma objetiva, pelo menos. Dado tudo isso, meu interesse por ela caiu muito, pois várias coisas que imaginava pra gente não seriam possíveis, como por exemplo quando tivesse filhos, meus pais irem em casa brincar com os netos. Ela já avisou de antemão que não permitiria isso. Reflito também como seriam os momentos de aniversário da criança, enfim, essas situações.
Apesar de tudo, gosto muito dela. Acredito ser uma boa pessoa, acredito que pra ela isso tudo foi verdade, mas não me sinto sendo verdadeiro com ela, levando isso como se nada tivesse acontecido. Assim, tenho refletido que por mais que doa muito, eu não acho melhor continuar, porque eu não vejo a gente ficando junto a longo prazo. E então, sou um cuzão? Antes de passarmos para julgamentos e comentários, eu tenho 2 comentários aqui que eu separei de pessoas que fizeram nessa postagem, que eu acho que elas trazem um certo ponto a mais para a discussão. O primeiro comentário é de uma pessoa chamada I Am Zero Creative, e a pessoa comentou: eu acho que todo mundo é cuzão, menos você nessa história. A parte que a tua família, cara, se meu irmão chegasse para mim e falasse: fulano, minha esposa acredita que você esteja fazendo trabalhos espirituais contra ela, a minha reação seria entender por que ela acha isso e conversar para mostrar que não, mas não simplesmente resolver afastar de vez a cunhada ou a hipotética nora convívio familiar. Eu juro que achei muito suspeita essa relação da sua mãe e da sua avó, de tipo, faz parecer até que elas sabem que a acusação é verdade e quiseram chutar logo o balde de vez, que elas simplesmente afastaram ela ao invés de tentar entender de onde vem a origem. E a sua noiva, se ela suspeitar disso, beleza, mas como foi que ela chegou à conclusão de que de fato eram essas pessoas? Você tentou entender ela sobre isso, ou você só acolheu e falou assim, tudo bem, eu entendo? E o segundo comentário é de, qual é o nome da pessoa? Buba Bebidan. Caralho, hein? Ah, não é Dan, é Ban no final, é Buba Baby Ban. Meu Deus. É, Buba Baby Ban. Essa pessoa foi lá e comentou: olha, depois de ler tudo e ver o desenrolar da situação, eu fico com o pé atrás com a postura da sua mãe e que a sua avó tomaram. Tipo, demonstram que gostavam dela, mas foi só ela acusar e o pessoal simplesmente meteu o pé. Não tentaram entender. E assim, faz meio sentido. Se fosse um conhecido irrelevante ou um estranho, ok, mas ela seria sua futura esposa. Então, no mínimo, era de esperar que elas tentassem se esforçar pra continuar bem, mas não parece que foi o caso. Fora que, caso tenha realmente sido feitos trabalhos contra ela para o relacionamento, por exemplo, não dar certo, que é uma das coisas que ela acusou, funcionou em vários níveis. Enfim, esses são os comentários, essa é a história, podemos discutir. Bom, gente, então vamos começar a falar sobre esse caso doido aí, né? Vamos começar os nossos julgamentos. Vamos começar por quem? Você é o juiz, cara. Tá bom, então. Se acusou. Já que é assim, né? Tá bom, então. Vamos começar com o pé direito na porta, então. Vamos falar sobre a pessoa que traz a história pra gente, né? Nosso player, vamos dizer assim. Jogador número 1. Exatamente. E pro jogador número 1, a gente vai trazer logo à mesa o jogador 69. Bora, Dart. Cara, eu não faço a menor puta ideia, porque... Peraí, os trabalhos eram de verdade mesmo? Elas estavam fazendo macumba pra mulher? Então, isso não fica claro, porque assim, ele fala o tempo inteiro que ele não acredita nesse tipo de coisa, mas que pra, entre aspas, apaziguar as coisas no relacionamento, ele foi pedir pra mãe e pra avó pararem. E a reação delas foi, tipo assim, cortarem a noiva da vida delas. Eu acho que, inclusive, isso foi um erro dele, tá? Foi. Mas aí eu falo melhor em outro momento. Eu acho que foi um erro dele, porque, pô, a primeira coisa que ele devia fazer é, olha, vocês estão fazendo isso? E não Exato. já chegar achando Exatamente. Acusando. afirmando que elas estavam fazendo isso. Porque, porra, pode não ter sido nada, porra. É, porque ele chegar e falar logo de cara, pedir pra parar, pô, ele já tá fazendo uma suposição que... Exato. Acho que é meio vacilo isso, né, cara? Então, porra, Exato. tudo bem que ele queria o bem da mulher, a boa convivência e tudo mais, mas, pô, você tem que investigar um pouco primeiro pra saber o que aconteceu, né? É, não foi uma abordagem muito inteligente pra começar. Nem um pouco. Eu acho meio cozice, então eu acho que eu vou com 3 cu aí pro senhor cidadão aí, seu jogador número 1. Seguindo em frente, Steph, o que você vai dizer sobre o nosso amigo agnóstico, ateu, acredito, mas não acredito? Cara, eu acho que ele vacilou provavelmente na forma como ele foi falar com a família dele. A gente não sabe como é que é a família dele, mas a gente sabe que a maioria das pessoas, elas não sabem conversar. E elas interpretam tudo errado às vezes, né? Então, você fala X e a pessoa entende Y. Complicado, né? Então, a gente não sabe. Mas, assim, como ele fala no texto, me parece que ele só chegou acusando a família. E, tipo assim, ele não dá um detalhe, por exemplo, eu não sei se... Eu já não sei se é porque eu não peguei. Ele fala exatamente qual é a religião da família dele? Não chegou a mencionar. Ele só falou espírita, mas, pô, isso aí é muito... Não, espírita é a menina. É a noiva. Espírita é a mulher. Espírita é a menina. Mas, assim... Mas olha, isso daí não significa nada não, tá? Tipo assim, eu acho que eu entendo o ponto que você tá querendo fazer, mas assim,
assim, eu de vez em quando eu frequento uma casa de umbanda e assim, tem gente que vai lá pra receber cura, porque é uma casa de cura o lugar que eu vou. Então tem gente que vai lá pra receber cura, pra receber tratamento, e tipo assim, a galera é evangélico, é católico, não é de todas as religiões. Sim, mas eu imagino que se a pessoa pra ser acusada de fazer um macumba, é porque a pessoa não é evangélico e, em tese, não é evangélico, né? É alguém cristão, né? Assim, né? Mas é por isso que eu trouxe esse ponto, porque isso aí não é necessariamente não. Tem muita gente que procura, mas é tipo assim, eles ficam naquela tipo assim, eu vou procurar pra fazer alguma coisa ruim pra outra pessoa, mas ninguém nunca vai saber, porque eu, no público, eu tenho que ser contra isso, entendeu? Uhum. Existe uma coisa chamada hipocrisia também, né? Então... sim, mas assim, levando em consideração a real, o que eu ia falar é que a religião em si não é, tipo, se for Umbanda, ela não tem um fundo de, tipo assim, de pra fazer o mal, digamos assim, né? Então... realmente. E nem o candomblé também, né? Não, nem o candomblé, nem o candomblé. Só quis dar um exemplo, entendeu? É assim, é que na verdade, assim, existem casas e casas. Esse não é o foco, mas tem casas que fazem trabalho pra prejudicar os outros, sim. E é isso aí. Tá, mas eu acho que aí não é Umbanda. Pelo menos o que eu conheço de Umbanda, não. Então, tem casas que se dizem de Umbanda. Eu não concordo com isso, tá? Porque, pelo que eu vejo, Umbanda é uma coisa de cura, é uma coisa de tratamento, é algo pra fazer o bem, pra você se melhorar, pra você trabalhar, pra você melhorar o seu espiritual. Mas tem casas que se dizem, somos uma casa de Umbanda e eles fazem trabalhos pra prejudicar os outros. Mas mesmo assim, isso é uma minoria, né, cara? Então, aí eu acho muito... enfim, porque eu sei que existe as religiões que elas estão ali, elas falam assim, olha, eu faço tanto bem quanto mal, entendeu? Agora, a Umbanda por si só, ela fala, eu faço bem, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Tem sei lá, Kimbanda, por exemplo, eu acho que ela faz o bem e o mal, entendeu? Não, e pra mim, qualquer religião que fala abertamente que pode fazer o bem ou o mal, pra mim, já perde toda a credibilidade. Cara, assim, pra mim não perde, mas beleza, eu sou ateia. Mas enfim. Eu não acho que perca, porque eu acho que assim, tipo, você chegar assim, eu posso fazer o bem ou eu posso fazer o mal, eu acho que assim, é uma religião até humanizada. Se você levar em consideração que todas as pessoas podem fazer o bem ou podem fazer o mal. Fazer o bem ou fazer o mal é uma escolha. Porque pra mim é só afirmar que eu só faz o bem é ser hipócrita, sabe? Exatamente. Porque no fim das contas, não é que a religião em si ela só faz o bem, mas dentro dali tem pessoas que provavelmente vão fazer o mal sabendo que é o mal, sabe? Sim. Não é sem querer, é de propósito, sabe? Sim, Então, assim, a gente vê isso dentro das religiões cristãs, não é mesmo? Então... Sua nota pro rapaz. Eu vou... Assim, eu acho que não foi intencional, sabe? Não sei como é que é a relação dele com a família. Eu vou dar isso um cozinho só. Cozinho só. Assim... Comprei uma panela. Dart. Agora é tu mesmo, relator. O que você vai relatar de nota pro nosso protagonista da história aí? Então, eu acho que ele cometeu uma série de atitudes erradas em várias situações, né? Eu concordo 100% com o Dart e com o Steph quando eles falam da maneira como ele falou com os pais. Ele poderia ter sentado, conversado com a família, no caso, né? Poderia ter sentado, conversado de uma maneira diferente. O que eu senti vindo dele é o seguinte: eu não acredito nessa baboseira, eu não vou me esforçar pra tentar acreditar nessa baboseira, nem pra tentar entender como ela tá se sentindo, e eu vou falar com a minha família pra ver se cala a boca de todo mundo. A sensação que eu tive, entendeu? E então, assim, isso pra mim me passa um certo desrespeito com o sentimento e, assim, com a crença mesmo da noiva, e depois foi uma situação, tipo assim, de desrespeito com a família dele, que ele não sentou, conversou, tentou entender também o lado deles, perguntar se aconteceu alguma coisa, simplesmente já chegou acusando. E tem uma outra coisa, assim, né? Ele sempre coloca, tipo, a palavra trabalhos entre aspas, e ele fala de uma maneira como se ele, assim, cara, não acredito nessa porra toda, como é que ela sabe que são elas, etc. E eu digo isso pra vocês, cara, tem várias linhas de religiões ligadas ao espiritismo, e aí a gente tá falando do espírita de mesa branca, a gente tá falando da Umbanda, do Candomblé, etc. Existem maneiras de você descobrir se tem ou não um trabalho feito pra você e quem foi que fez, se você acredita naquilo, obviamente. Então, assim, ele não parece ter se esforçado, mas, assim, eu entendo o lado dele quando ele fala, cara, eu não consigo mais me ver com essa mulher porque, tipo assim, eu queria criar uma vida com ela e eu não quero afastar minha família. Então, assim, eu vou de 3,5. Pra mim, a nota
Eu vou ficar realmente dessa vez no meio a meio. Então minha nota vai ser 2,5. Concordo 100% que a abordagem dele com relação à família, com base no que a gente tem de informação, claro, foi bem falha. Ele tinha que ter feito uma abordagem bem diferente. Ele podia talvez ter sido bem mais compreensível, até mesmo com a esposa. Mas também, como o Léo falou, o problema também é ele poder levar a convivência pra frente numa situação dessas. Provavelmente sei lá, não vou nem dizer a curto, mas sendo otimista, talvez a médio prazo, essa relação ia ficar desgastada. Assim, pra mim, pelo menos é fato de que em algum momento essa relação ia ficar desgastada e provavelmente não ia demorar muito. Ou seja, ia tipo viver por viver até chegar num ponto que pudesse estourar pra uma coisa maior. Talvez até com uma família constituída, com filhos, enfim. Já teve outro caso que falou aí durante a história com relação a ter filhos e visitar avós e tudo mais. Então, assim, talvez as crianças poderiam ser pegas até meio no fogo cruzado. Então, eu acho que nesse caso aí eu tenho uma solução, que é só não ter filhos. Mas eu acho que o rapaz quer. No caso, pra mim, não ter filhos é a solução de muita coisa. Então, por isso que eu mencionei. Isso joga a gente pra uma média de 2,5, o que significa que o nosso amiguinho ficou em cima do muro e ele ainda é... Veredito. Inocente. Eu não acho ele tão babaca assim não, mas não, beleza. Mas é isso que eu tô falando, justamente, ele tá no meio a meio ainda. Ele deu mole de um lado, mas não foi um completo imbecil. Agora, vamos falar... Primeiro a gente falou do Adão e agora a gente vai pra Eva de mentira. Senhor Léo. Religião errada, hein? Hã? Obrigado por estragar a piada, Dá. Sempre. Mas vamos lá. Léo, o que você vai falar sobre esta pessoa? Então, aí que tá. É tudo uma questão de crença. Como eu disse, para as pessoas que acreditam e que seguem a religião, tem como você saber se tem algum trabalho feito pra você ou não e quem foi que fez. Então, assim, eu acho que ela poderia ter lidado com a situação de maneira bem melhor. Eu acho que ela poderia ter tentado se comunicar melhor, tentar expor e entender o fato de, tipo assim, ele não vai acreditar em 100% do que eu tô falando, porque ele não acredita nesse tipo de coisa. Como eu disse, eu acho que faltou comunicação dos dois, e ela foi muito radical também, na parte do tipo assim, meu amigo, se eu tiver filho, foda-se, ele não vai ter vó, porque eu não quero que a avó participe disso. E isso eu achei também muito escroto da parte dela. Então, assim, eu acho que eu vou dar pra ela a mesma nota que eu dei pra ele, 3,5. Eu acho que os dois foram escrotinhos, entendeu? E agora a gente cai pra você, Stephanie Resolve. Qual a sua resolução a respeito desta moça? Como aí o Léo falou, eu também acho que ela foi babaca e, pra mim, um nível maior do que ele, tá, gente? Porque me pareceu muito... Isso é tudo bem, que é ele contando, né? É o lado dele, a gente não sabe o lado dela. Mas ele contando me pareceu do tipo... Como se ela simplesmente decidiu que a família dele que começou a fazer trabalho pra ela, né? E qual a motivação, sabe? Pra ela achar isso? Eu queria entender isso, entendeu? Pra saber, mas assim, só por esse panorama aí, pra mim me pareceu que ela, sei lá, tava dando errado as coisas na vida dela, talvez por um preconceito interno dela, porque tem muita gente que por mais que seja, não seja cristão, né, que é espírita, ou é outra parada, é preconceituoso sim, e aí pensou que poderia ter sido a família dele, porque pra mim não faz sentido, não faz o menor sentido. Eu acho que ela simplesmente botou na cabeça uma coisa que de repente não tinha fundamento nenhum. A gente sabe também que a nossa mente também acaba causando problemas pra gente mesmo. De repente realmente ninguém fez nada, mas é por ela estar com essa noia e realmente as coisas estão dando errado e é a macumba lá mesmo, entendeu? Mas, enfim. Então, eu concordo com o que você tá pondo, etc. Porque eu fiquei com a mesma impressão quando eu li a história. Mas foi por isso que a minha nota pra ele foi mais alta. Porque em momento nenhum da história ele demonstrou ter tido interesse em saber das motivações da noiva. Mas assim, ele em momento nenhum, ele quis entender, tipo assim, cara, mas por que você acha que tem algum trabalho feito pra você? E por que você acha que é a minha família que tá fazendo? Porque poderia de repente ser outra pessoa. Se existir isso, né? Sim, então, mas aí é aquilo que eu disse. Se você
depender da religião, você acredita, existem maneiras de descobrir se tem ou não e quem foi que fez. Em momento nenhum, ele se interessou o suficiente pra entender o que ela tava sentindo, quais eram as motivações dela. Ele simplesmente passou direto, tipo assim, ai, cara, tá acusando minha família por qualquer besteira. Foda-se, entendeu? Tipo assim, é por essas coisinhas que ela acredita. Por isso que a minha nota pra ele foi mais alta, mais alta que eu digo assim, mais alta do que a sua, tá, Steph? Mas assim, por isso que eu acho que ele foi tão cuzão quanto ela. Porque pela maneira como ele conta, parece que ela tirou essas acusações do nada. Mas pela maneira que ele conta também, ele não demonstrou interesse em tentar saber o porquê que ela achava isso. Sim. Por isso que eu acho que os dois erraram no mesmo nível. Mas enfim, eu vou dar nota, pensar aqui, 3 pra ela, então. É isso. Até porque ainda tem a questão do, se tiver filho, sua família não vai visitar nosso filho, que eu acho ridículo também, tá? Uma parada, assim, que é completamente suposição, por mais que você fale, que dê pra, dentro da religião e tal, descobrir quem foi, não é uma certeza 100%. Até porque tem certas investigações policiais que nem dá pra ter certeza 100%. Então, não é por causa de uma, sei lá, ver lá no tarô ou no Búzios, foi fulano, sabe? Eu acho que não, até porque geralmente ninguém aponta assim, é fulano, um nome certo, né? Eu vou dar 3, é isso, porque eu acho que ela também vacilou aí do tipo, não vai ver nosso filho. Senhor Fênix Dart, é a sua vez, manda aí. Ai, meu caralho. Vamos lá. Ó, eu sou ateu. Eu vou tentar lidar mais respeitosamente. Então, eu vou dar 3,5 também. Eu achei que tudo bem ter as dúvidas, mas também a maneira como você interage com as pessoas também acho que não foi muito boa, né? Já chegou acusando que é a família do cara mesmo, né? Não fez nenhuma outra, tipo, investigou mais a fundo, né? Como a Stephanie falou, podia ser outra pessoa fazendo os trabalhos, né? E sei lá, cara, essa parada também de não deixar ver o filho, se tiver. Acho meio red flag isso, né, cara? Pô, totalmente. Com certeza. A criança não tem nada a ver com teus pepinos, né, cara? Então. Assim, eu quero deixar bem claro, tá? Que por eu entender o aspecto religioso da situação, né? O aspecto de crença dela, em momento nenhum eu estou defendendo as atitudes dela, tá? Eu acho bom deixar isso bem claro, porque eu acho que ela tá errada, porque, como você mesmo disse, Steph, mesmo tendo maneiras como saber, etc., isso é uma coisa que, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, você tá acreditando numa entidade, se você acredita nesse tipo de coisa. Tem entidade que mente? Pode ter, né? Porque de acordo pelo menos com a Umbanda, a entidade eram pessoas que estavam vivas antes. Elas estão trabalhando após a morte para poder se elevar espiritualmente. Então assim, pode ter gente que vai ser escrota, pode ter gente que vai ser mentirosa. Existe todo tipo de entidade. Só porque eu entendo como ela se sente no âmbito religioso, não significa que eu esteja defendendo as ações dela de maneira alguma. E outra, pô, por que se ela achou que a mãe e a avó estavam fazendo trabalho pra ela, por que ela não fez trabalho pra mãe e a avó também? Vai no X1, porra. Não, cara, não é assim que funciona não, cara. Pô, vai batalha, pô. Shaman King, nunca viu Shaman King, porra? Por que ela não fez trabalho pra ela ficar mais forte? Pô, e aumentar o trabalho não pegar? Ou ela não fez um descarrego? Aumentar o poder de luta, pô. Então, assim, o trabalho não pegar, eu não sei se teria como. Como assim não, cara? Pô, tem que ter. O que eu sei que ela teria como fazer seria, tipo assim, ela pode fazer um trabalho pra tirar o trabalho que foi feito. E aí segue em frente. Mas o trabalho pode falhar sim, se a tua proteção estiver boa. Pelo menos já era quando eu acreditava nessas coisas, eu acreditava nisso. Tem que ter um trabalho de proteção, pô. Não é possível. Como tem assim? Trabalho de proteção sim, porque eu já vi a gente fazendo um trabalho de proteção. Então não se garantiu no poder espiritual, arregou e foi pedir ajuda pro maluco lá, pro marido, porra. Não dá, cara. 3,5, foda-se, vai isso mesmo. Bom, a minha nota pra essa moça vai ser mais alta que a do cara. Ela vai a 4, porque, embora o cara tenha cometido os erros dele, que todo mundo aqui já esmiuçou, pra mim os erros dela foram mais pesados. Primeiro, essa questão de já acusar imediatamente a família sem ter, na falta de uma palavra melhor, eu vou dizer prova. Que a gente sabe que não dá exatamente pra provar, mas tudo bem. Ela simplesmente acusou e, assim, pelo que a gente tem de informação, parece que acusou de graça, ou seja, não tinha nenhum motivo pra começar alguma coisa, simplesmente botou a culpa.
a abordagem dela tinha que ter sido de outra forma. Combinado com isso, de novo, a história dos filhos. Ou seja, se vai ter criança no futuro, se fosse ter, já não iam ver os avós, ou seja, a criança está sendo pega no fogo cruzado e dane-se, a pessoa não está pensando nos filhos. Coitado da criança hipotética, né, cara? É, exatamente. Por conta disso, também, o marido pensando nisso, já achou que essa relação não ia dar futuro, porque se de fato eles tivessem filho, essa situação já ia gerar problemas, com certeza, ia gerar desavença, podia gerar, sei lá, um divórcio litigioso lá na frente, enfim. Aliás, divórcio litigioso já Eu entendi divórcio religioso, cara. Não, isso aí, na verdade, acho que já conta até como pleonasmo, enfim. Isso já ia gerar um litígio e, pô, de novo, quem ia se dar mal com o divórcio? Crianças. É. Sim. Por conta disso e todo que a gente já falou também do outro lado dele em relação a ela, minha nota vai para 4. Isso joga a nossa média para 3,5 e isso significa que... Veredito. Culpada. Tá curtindo o nosso conteúdo? Então siga a gente no Facebook e no Instagram, no @MentesIdiotasPodcast, e no Twitter é o @idiotasmentes. Se quiser mandar um e-mail pra gente, escreva para mentesidiotas.podcast@gmail.com. Ouça a gente na Aurelo, é uma plataforma que remunera o criador de conteúdo a cada reprodução de episódio. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com a galera e avaliar a gente na sua plataforma favorita ou agregador de podcast. Relator, próximo caso. Nessa daqui, eu confesso que eu vou ter opiniões fortes sobre. Vamos lá. Puta que pariu. Eita. Eu sou um cuzão por ter mandado uma aluna pra coordenação. Ah, tá. Agora eu entendi. Eu te mandei essa história, né? As histórias que eu tô lendo hoje foi você que me mandou. Ah, tá. É porque a primeira eu não lembrava do título. Essa eu lembrei. Bem que eu achei engraçado porque a maioria das histórias são dos Estados Unidos, né, cara? Essa foi BR. Eu acho que essa é brasileira. Oba! Aí gostei. As duas são BR. Porque eu acho que não tem um banda lá nos Estados Unidos, não. Não tem. Não tem. Vou ser bem sincero, não sei se tem, mas... Não sei, mas... Não, provavelmente tem, mas deve ser muito pingado. Mas vamos lá. Eu, um homem de 26 anos, sou professor de ensino médio e estou no meu primeiro ano lecionando. Receita pra dar merda. Ainda pareço novo, então sempre fico preocupado em perder a autoridade ou parecer fraco na sala de aula. Mais merda ainda, né? Porque a gente percebe aqui que eu... Enfim, vou ficar quieto. Não posso fazer comentários durante a história, tem que lembrar disso. Semana passada, durante a minha aula, uma aluna de 15 anos começou a chorar no fundo da sala. No começo, tentei ignorar pensando que ia passar, mas isso acabou distraindo todo mundo. Alguns alunos ficaram olhando, cochichando, rindo e a aula acabou sendo completamente interrompida. Pedi para ela educadamente se queria sair um pouco para respirar e se acalmar. Ela disse que não. Insisti, tentando ser compreensivo, mas ela respondeu algo como: não importa, só continua a aula e me deixa em paz. A turma riu da situação e eu senti que minha autoridade tinha sido desafiada na frente de todos. Fiquei inseguro e com medo de perder o controle da turma, então decidi encaminhá-la para a coordenação para que eles conversassem com ela e registrassem a situação. Ela pegou suas coisas e saiu de sala. Depois fiquei sabendo pela coordenação que ela havia terminado recentemente com um namorado que também é da mesma turma e que provavelmente isso explicaria o choro. Não, provavelmente não, isso explica o choro, cacete. A coordenação não considerou que eu tivesse errado, mas me aconselhou a ter mais sensibilidade com alunos passando por situações pessoais. Alguns colegas disseram que eu estava certo em manter a disciplina e a autoridade, mas outros disseram que eu fui babaca porque poderia ter conversado com ela de uma forma melhor. Então, eu sou um cuzão, realmente não quero perder o respeito dos meus alunos e até agora tenho tido aulas muito boas com todos eles. Então, se eu fui cuzão, gostaria de saber. Dadas as circunstâncias e, bom... Senhor professor Léo, o que o senhor vai falar desse professor que não é aloprado pelo visto? Vamos lá. Isso aqui foi uma série de atrapalhada atrás de atrapalhada. O cara, como ele mesmo diz, uma pessoa extremamente insegura. Não sabe lidar com a situação e aí ele fez várias coisas muito erradas durante essa questão toda. Primeiro que assim, você perder a autoridade em sala de aula é uma coisa que todo professor vai acabar acontecendo eventualmente e assim, você tem que saber contornar esse tipo de situação. Você não tem que ficar preocupado de isso não acontecer. Você tem que ter estratégias para como agir quando isso acontecer. Ele diz
diz que está no primeiro ano lecionando. Isso a gente dá um desconto, porque realmente isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com a consequência. Mas a maneira toda como ele encarou o problema, primeiro foi, ele viu uma menina chorando em sala de aula. O primeiro instinto dele foi, vou ignorar. Se tem um aluno seu chorando, você se aproxima dele ou dela em uma situação de conversa, um volume de voz em que só vocês dois podem escutar, você pergunta, aconteceu alguma coisa que eu posso te ajudar? Você quer sair para lavar o rosto, para se acalmar? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Não é você ignorar que isso está acontecendo com a pessoa. Esse foi o primeiro instinto dele. Quando aquilo começou a ser um problema, aí sim ele chegou para a aluna, ele não disse se foi uma conversa baixa ou em um tom mais alto, muito provavelmente deve ter sido em um tom mais alto, e falou para ela sair de sala para lavar o rosto ou para se acalmar. Ela disse que não e ele ainda insistiu. O que essa aluna sentiu muito provavelmente foi, esse cara só quer se livrar de mim porque eu tô atrapalhando ele. Em momento nenhum ela sentiu que ele estivesse preocupado com ela. Que sim, lamento dizer, gente, quem acha isso não é o trabalho do professor? Sim, é. O professor ele não tá ali só para passar a matéria. O professor ele tá ali também para ajudar os alunos a serem acolhidos, a entender a situação dele. Acabou isso de que professor só serve para passar matéria. Em momento nenhum ele passou esse tipo de preocupação. Ele estava preocupado com ele, com a aula dele, com a autoridade dele, com a imagem que ele ia passar. E aí, como ela fez isso, ela reagiu. Ela foi grossa com ele. Falou, não importa, continua a aula e me deixa em paz. Aí ele se sentiu desrespeitado e mandou ela para coordenação. Foi uma série de erros que ele se colocou numa situação que prejudicou muito tanto a autoridade dele quanto o andamento da aula e que ele também constrangiu a aluna dele. Bem ou mal, a gente tá falando de, assim, é uma pessoa de 26 anos que já deveria ter a maturidade que uma pessoa de 15 não tem. Esse tipo de coisa tem tudo que ser levado em consideração na balança. O único motivo de não ser 5, na minha humilde opinião, é o fato de que ele tá no primeiro ano lecionando. Então, assim, esse tipo de coisa leva tempo para se aprender. Então, pra mim, é 4. Steph, o que você vai falar desse professor que não é o Ed Murphy? Cara, eu concordo com tudo que o Léo falou, eu concordo assim embaixo, sabe? Mas assim, pra mim tem uma coisa que ameniza muito a situação dele, que é a inexperiência. Por ele estar só nisso, fazendo isso há um ano. E ele ser também uma pessoa jovem, 26 anos é uma pessoa jovem. Então é uma pessoa relativamente imatura, não tão imatura quanto uma criança de 15 anos. Não, é um adolescente de 26. Mas é um adolescente de 26 anos. É um menino Neymar, cara. É um não, aí menino também não escolhemos o cara. Mas, ó, a gente sabe hoje em dia que o cérebro, ele só tá completamente formado por volta dos 25 anos, né? Alguns nem conseguem formar. Ou regride. É. Mas, enfim, pra mim, tinha outras formas de lidar com essa situação. O Léo pontuou brilhantemente aí, nosso professor aí, dando um show. Nosso mestre linguista, né, cara? Deixa eu pegar ali a plaquinha, sabe? Que agora, pelo visto, a tarefa vai ficar pra mim. 0 dias. Obrigado. A gente já tinha batido o recorde, né? Mas... Ai, gente, desculpa, eu pensei no Chaves, entendeu? Eu vi o professor Girafales com a cara do... Muito bom, cara. Já sabe qual é a capa do próximo episódio. Ainda me veio o desenho do professor Girafales de linguiça, né? Puta que pariu. Muito bom, cara, muito bom. Assim, eu falo isso porque, assim, eu já passei por uma situação parecida, né? De que eu tava em sala de aula e uma aluna chegou chorando. O que eu fiz, eu não interrompi a aula, porque essa aluna chegou uns 5 minutinhos atrasada. Eu não interrompi o início ali da aula, eu dei continuidade e eu não chamei atenção ao fato de que ela chegou atrasada, porque eu não queria trazer mais atenção pra ela. Eu percebi que ela tava chorando. O que eu fiz? Eu passei uma atividade pros alunos fazerem, que eles tinham que interagir uns com os outros. Aí eu cheguei perto dela e eu falei com ela, eu falei assim, olha, eu não preciso saber o que aconteceu, eu sei que você não tá bem, você quer ir no banheiro lavar o rosto, tomar uma água, se acalmar? Aí ela assentiu, ela só fez um sim com a cabeça e saiu de sala de aula. Logo que ela saiu de sala de aula, eu cheguei pra aluna que eu vi na sala, que eu conheço meus alunos, né, gente? Então assim, com a aluna que eu sei que tinha mais maturidade pra lidar com a situação, eu cheguei pra ela e falei assim, vai ali embaixo, faz companhia pra ela, se ela quiser desabafar, escuta, etc. Quando você perceber que vocês duas estão em condição, volta pra
pra sala de aula, não se preocupa com matéria que depois eu reponho. E foi feito, entendeu? Então, tipo assim, passado meia hora de aula, as duas subiram, voltaram pra aula e deu continuidade, entendeu? Eu sei como a gente pode lidar com esse tipo de situação, mas a gente só aprende isso fazendo. Por isso que não, como eu disse, por isso que eu não fui 5, foi por causa da inexperiência dele ainda. Mas, por favor, continue. Sim. Eu vou dar 3,5 pra ele. Minha nota vai ser 3,5. Fênix Dart, acorda aí da carteira e responda. Eu acho que a primeira coisa que o professor tinha que ter feito pra demonstrar dominância era desenhar uma caveira no quadro negro e falar perigo! Só que você ia puxar perigo! Aí já botava respeito em todo mundo na sala de aula, compadre. Não precisa ficar com medo, não, de perder o respeito dos alunos. Mas agora falando um pouco sério, né? Eu já sofri muito bullying na sala de aula, cara. No ensino médio, principalmente. Eu também. E vários professores simplesmente nem falaram porra nenhuma. Deixaram pra lá, deixaram continuando. Pelo menos, teve um... você quer alguma coisa? Não. A maioria dos meus professores simplesmente me ignoravam e me deixavam chorando na sala de aula também. E nem falavam porra nenhuma comigo. Nem mandavam os outros que estavam fazendo bullying comigo pra fora de aula. Esse pelo menos tentou um pouco. E além do fato da inexperiência, né, como o Léo falou, né, conta um pouquinho que erros acontecem, né, todo mundo é humano, ele pode errar, pode aprender com esse erro também, né. Então 4,5 pra ele. Minha nota pra ele também vai ser 4. Vou dar um desconto pela inexperiência, né? Ele tá chegando. E assim, eu já falei isso com pessoas conhecidas, gente que falou comigo que talvez eu poderia ser professor de alguma coisa no futuro, enfim. Eu não falei pra essas pessoas uma coisa que eu sempre repito. Uma coisa é eu explicar alguma coisa muito pontual pra uma pessoa, ou algumas pessoas e tal, faz parte do meu trabalho de suporte. E outra coisa é você encarar uma classe de alunos, pessoas que você vê com muito mais regularidade e ao vivo tantos dias na semana, pessoas bem mais novas do que você nesse caso, pessoas que podem chegar numa situação dessa, que você pode ser pego ali numa situação de calça curta e você precisa ter jogo de cintura para conseguir resolver as coisas, mas de fato eu acho que mesmo assim a abordagem do cara desde o início infelizmente foi bem falha. Eu posso até entender que ele pudesse não escolher as melhores palavras para começar, mas pelo menos o approach eu acho que podia ser diferente. E como ele percebeu realmente que a autoridade dele, na cabeça dele, já estava sendo perdida, o que ele fez? Ele largou mão do último recurso na cabeça dele de novo, né? Que é o quê? Não vou perder minha autoridade aqui não. Vai para coordenação, ou seja, o professor bateu o martelo, falou mais alto e pronto, vai lá para coordenação para resolver. Ou seja, passa o recado para os alunos que quem manda ali é ele e eu dei a solução. Exatamente. Não é assim que só funciona. Ele tinha que ter uma aproximação de fato mais humana, ou ainda na pior das hipóteses, sei lá, não tô conseguindo acertar. Primeiro, fala de uma forma educada, mansa e fala, pô, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos conversar um pouquinho, sei lá, aí sim, sei lá, eu sei que não deve ser o caso, que não é a melhor solução, mas tipo, para a aula um instante, bate um papo, já que já chamou a atenção de qualquer jeito, sei lá, conversa um pouco, chama a coordenação, se tiver alguém responsável para fazer isso da coordenação do tipo da área psicológica, sei lá, chama para bater um papo, enfim, tenta fazer uma abordagem no mínimo, minimamente humanizada, mas não dispensa ela como um problema, que foi o que ele fez, ele viu um problema na cabeça dele e dispensou, então... Pareceu que ele tava se importando mais com a imagem dele na sala do que realmente com o problema da garota. Exato. Sim. Na verdade, eu não vou dizer nem que pareceu, tá? Pra mim foi a certeza. Pra mim, a maior preocupação dele foi essa. Não, minha imagem está em jogo. Minha reputação como professor. Exatamente. A dica que eu posso dar pra qualquer pessoa, você que tá escutando a gente, né? Você é um dos nossos 3 ouvintes. Se você, por acaso, quiser um dia ser professor, a melhor dica que eu te dou, assim, eu falo em tom de piada, mas assim, eu juro pra você, a melhor dica que eu posso te dar sobre gerenciamento de sala de aula. Pode ser zoeiro, pode ser brincalhão. Seus alunos, eles vão te respeitar e eles vão respeitar a sua autoridade se você souber balancear a diferença entre o professor maneiro e o professor. Eles têm que entender que você não é amigo deles. E aí, como é que eu falo isso de uma maneira meio zoeira? Faça com que os seus alunos realmente sintam
Evitam a frase eu não estou zangado, eu estou decepcionado. Porque se você fizer uma aula boa, espirituosa, e você entender os seus alunos, eles vão gostar de você e eles vão querer te dar orgulho. Então, assim, é a melhor dica que eu posso dar. Eu acho que o que me pareceu é que, na real, ele não queria que atrapalhasse a aula dele. É isso que me pareceu. Não exatamente pode ser que ele... como a imagem dele ia ficar, né? Mas, na real, pra mim, é que tá atrapalhando minha aula, sabe? É isso. Meio que, realmente, pra mim, ele agiu meio quase como se fosse um descaso. Ele tratou isso como um problema que ele precisava resolver da forma mais rápida possível. Exato. E pronto. Isso. Exato. E aí é por isso, inclusive, que ela fala daquele jeito com ele, pra mim, né? É aquilo, a pessoa já tá numa situação que você ainda não sabe qual é. Pô, numa situação dessas, o mínimo é pelo menos ir com alguma cautela. E ele não teve. Eu só não dou 5 pela inexperiência. Mas todo o resto complicou muito. Já tive professora no ensino médio que era assim. Na verdade, tive uma que foi até pior. Que a mulher, ela entrava na sala e saía com cara de poucos amigos. E eu posso dizer com certeza que eu só vi aquela mulher sorrir uma vez. Uma professora de literatura. E a mulher mandava patada atrás de patada. Ela e uma outra professora de biologia. Nossa, que bosta. Não, e assim, cara, às vezes nada tava acontecendo. Ou às vezes uma besteirinha qualquer, a pessoa já dava um berrão, sabe? É uma pessoa sem tato. Tudo bem, a gente sabe que adolescente é um bicho maldito pra gerenciar, mas, cara, também não é assim, sabe? Não dá pra você achar que é todo mundo animal naquela porra. Não tem como. Tudo bem, tinha uns animais lá que eram foda, mas mesmo assim, você não pode gerenciar uma sala daquele jeito. São pessoas, inclusive, que me fazem pensar 2 vezes se em algum dia eu quero ser um professor, porque eu não quero ser esse tipo de pessoa. Pra ser esse tipo de pessoa em sala de aula, é melhor não ser. Você tem que saber se você vai conseguir ou não gerenciar uma sala. Então, pelo sim, pelo não, isso leva a média deste professor para 4. Então... Veredito. Culpado. E agora nós vamos falar dessa aluna, que infelizmente foi pega aí por um professor inexperiente. Vou chamar de novo para falar primeiro o nosso profissional da educação, a pessoa gabaritada aqui do nosso programa. É contigo mesmo, Del. Não, calma aí que eu também sou professor, sou da escolinha dos memes. Isso é verdade. Então, assim, falando da aluna, né? A gente tem que entender várias coisas. O primeiro passo que a gente precisa entender. Estamos falando de uma criança de 15 anos. Adolescente, criança, brother, criança. Tem 15 anos, assim, raramente vai ter uma maturidade ali. Então, assim, estamos falando de uma pessoa com 15 anos que acabou de passar por um término de namoro e está tendo que ter aula na mesma sala que a pessoa. Ela está numa situação emocional extremamente desconfortável. Porém, ela também não leva em consideração o fato de que ela está numa escola, ela está dentro da sala de aula. E a pessoa com quem ela foi grosseira ainda é autoridade em sala de aula. Mas, assim, eu acho que o peso de como ela estava se sentindo naquele momento é maior, porque, como eu disse na análise sobre a questão do professor, eu acho que, além de tudo isso, ela estava se sentindo um estorvo para o professor. Ela não se sentiu acolhida, ela se sentiu descartada. Sim. Para não dizer que é um 0 completo por causa de tudo que estava acontecendo, eu dou meio por causa da grosseria que ela fez pro professor, mas mesmo assim, é uma grosseria entendível contextualmente. Eu acho que, assim, ela estava numa posição de vítima. Aliás, eu vou mudar, vai ser 0, porque ela estava numa posição de vítima total ali. Pelo menos é assim que eu enxergo essa situação. Senhor Fênix Dart, é a sua vez. Vou compartilhar a nota do nosso mestre linguiça, né? Vai ser 0 cus pra adolescente, chorando numa sala de aula com todo mundo zoando ela e o professor ainda tratando ela como se fosse um problema. É realmente compreensível a situação, né? Em relação ao que, como ela se comportou. E tem professor que tem que tomar no cu mesmo. Vai tomar, se fuder, pô. Infelizmente eu concordo. Então é isso aí, 0 cus, meu amigo. E você, Steph, é a sua vez. O Léo falou tudo, né? Eu acho que eu não tenho muito mais o que acrescentar. Eu concordo completamente. Mas eu acho que eu vou dar 0,5. Só pela questão da grosseria mesmo. Mas que eu a compreendo completamente. Ela estava no direito dela de dar uma resposta. É isso.
Bom, minha nota também vai ser 0, porque, como o Léo já comentou, né? Se eu acrescentar alguma coisa aqui vai ser 0, alguma coisa. Mas o que acontece? É adolescente. A gente sabe que adolescente não tem nada na cabeça. Coisa mais difícil é ter alguém com um cérebro, mas mesmo assim, ainda assim é um ser humano. E como ser humano, ainda mais dentro do ambiente de sala de aula, o professor tem que ter jogo de cintura, como a gente já falou, para tratar as situações. Eu entendo que ela fez uma grosseria com o professor, mas eu também entendo que ela já estava fragilizada e, dadas as circunstâncias e o cenário que foi o acontecido ali, ela foi exposta a uma situação que, pra ela, na cabeça dela, com tudo que aconteceu, provavelmente soou como vexatória. Então a pessoa já estava numa situação aonde estava, como o Léo já falou, tinha acabado com o namoradinho, que estuda na mesma sala, eles e os dois estão ali na sala, ela passa por isso com o professor, com o namoradinho vendo, e assim, cabeça do adolescente, hormônios a mil, não sabe nem como reagir a uma situação dessas. E pelo visto, ela usou o método que a gente sempre imagina que vai acabar acontecendo talvez com o adolescente, que é o quê? Vou entrar na defensiva / agressiva, do tipo, não fala comigo, não quero saber, tal, me deixa em paz, do tipo assim, vou me encolher, mas eu estou com farpas pra todo canto, então não encoste. Então, seria a famosa abordagem porco-espinho. Eu dou 0 por conta disso. Eu pensei muito em dar ao meio, mas eu pensei assim, eu falei, o problema é a situação em que ela se enquadrou. Isso vai levar a nossa aluna para uma média de um número com uma dízima aqui que não vale nem a pena fazer, porque já vai arredondar para 0. Então, isso significa que, claro... Veredito. Inocente. Estamos encerrando mais uma sessão do TSI. Agradeço muito a presença de todos e sessão encerrada. Acho que tem que falar alguma coisa agora, né? Então, valeu aí. Bom, caríssimos, se vocês forem acusar alguém de macumba, vocês antes façam a pesquisa, tá bom? Ou se protejam. Vou pesquisar no Google aqui. Fizeram macumba pra mim? Mas enfim. E não sejam um professor babacão. Tchau. Valeu, meu povo, vamos nessa e, bem, vocês acabaram de ter uma aula de como não ser um professor cuzão. Você que está nesse caminho, já toma uma dica de graça aí do que não fazer em sala de aula. Até a próxima, povo! Fim da sessão.